Bora lá para mais um vídeo. Pessoal, hoje é um vídeo especial. O tema é muito interessante, eu particularmente gosto muito. É respondendo uma pergunta de uma seguidora no Instagram. Nos últimos vídeos e no Instagram também, no próprio Instagram, eu costumo comentar. Se vocês têm alguma dúvida, podem me perguntar que eu vou estar respondendo. E a dúvida dessa seguidora foi tão boa que eu resolvi gravar um vídeo para vocês e para ela, tirando essa dúvida, porque é meio complicado responder essa pergunta dela em apenas um pequeno texto ou um áudio, porque o que eu vou passar para vocês aqui, independente do tempo que vai levar, ainda é só o pontapé inicial. Permita-se e tenha o desejo de se aprofundar ainda mais, porque Deus é que dá um entendimento e tem coisas que Ele quer revelar só para você. Ele revela para cada um de forma única as mesmas coisas. É o mesmo Espírito que atua. Porém, tem coisa que Ele quer revelar só para você, na intimidade. Então, por mais que você aprenda aqui, tenha isso como o pontapé inicial, a base. E aí você se aprofunda ainda mais. E isso é muito importante. Daqui para o final do vídeo você vai ter esse desejo naturalmente. Então, bora lá. A pergunta da seguidora foi o seguinte: como faço para ter uma experiência com Deus? Eu não vou falar o nome da seguidora aqui por questão de privacidade. Mas ela perguntou o seguinte: como faço para ter uma experiência com Deus e descobrir seu propósito para comigo? Nunca tive uma experiência sobrenatural. Gostaria tanto de conhecer Jesus verdadeiramente e ser transformada pelo seu amor. Uma coisa que eu vou falar para você aqui, que me fez essa pergunta é: você já está enganada quando você diz que nunca teve uma experiência sobrenatural. A diferença é que quando a gente está só com os olhos da carne, a gente não consegue ver as boas obras que o Senhor faz na vida da gente. Eu, ainda hoje, como cristão e vivendo muitas experiências sobrenaturais, tem coisa que Deus faz e eu não consigo ver. E em Salmos diz: Ele há de nos livrar de armadilhas ocultas. Ocultas é o quê? Aquilo que não está à mostra, aquilo que eu não consigo ver. E ultimamente eu pedi em oração para Deus para Ele começar a fazer com que eu enxergue as coisas da forma como Ele enxerga, para eu ver as boas obras que Ele faz ao meu redor. E eu estou vendo como é maravilhoso que Deus e o Espírito Santo guia, se importando até nos mínimos detalhes. Nos mínimos detalhes, você não tem ideia do quão pequenas coisas que você olha e tipo, Deus não vai se importar com isso, só que Ele se importa e guia e faz coisas que vai te beneficiar. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Então, quanto mais Ele vai abrindo minha visão espiritual, vai me dando entendimento para isso, mais eu posso ver a boa obra que Ele está fazendo na nossa vida. E por que eu discordo isso quando você diz nunca tive experiência sobrenatural? Porque de fato é porque você ainda não está conseguindo enxergar, mas você já está passando por uma experiência sobrenatural. Só de ter feito essa pergunta, isso eu garanto. Por quê? O pessoal dá mais valor para as experiências sobrenaturais que eles podem ver com os olhos carnais. Só que muito mais importante é aquelas experiências sobrenaturais que os olhos carnais não veem. É aquela experiência sobrenatural que o Espírito Santo faz aqui, no seu interior. Porque o que é mais importante? Jesus chegar, vir à terra, olhar para um cadeirante e dizer levanta e anda, ou dizer tua alma agora está salva e tu tem a vida eterna comigo. As pessoas com os olhos carnais podem ver ele se levantando e andando, mas do que vale você salvar o seu corpo, que mais para frente vai perecer, ou você salvar a sua alma e viver eternamente no amor de Deus? Então, quando uma pessoa é salva e tem a vida eterna em Cristo, a gente não está vendo isso, não tem como ver com os olhos carnais isso. Não desce um anjo com um livro da Bíblia dizendo, ó, tá aqui, ó, seu nome foi escrito no livro da Bíblia, no livro da vida, quando você subir lá, apresenta protocolo tal e vão te liberar a entrada. Não é assim que funciona. O mundo espiritual não dá para ver com os olhos carnais. Tem coisa que não dá pra gente ver, só que esse sobrenatural que Deus faz, que o Espírito Santo faz, que os olhos não veem, é tão importante quanto aquele que os olhos veem. É como eu estou falando para vocês. É melhor eu salvar a minha perna, se eu fosse cadeirante e começasse a andar, ou salvar a minha alma e ter a vida eterna. Entende?
Então, só o fato de você estar fazendo essa pergunta, você está vivendo o sobrenatural interior. Sabe por quê? Porque você está com um desejo de conhecer mais de Deus, de conhecer mais de Jesus. E esse desejo, ele não vem à toa. É só para os que são seus, aqueles escolhidos, as ovelhas de Jesus. O Espírito Santo conduz a gente ao arrependimento. Ele convence a gente do pecado, entende? Comigo foi assim. Nenhum pastor chegou para mim e disse, se arrependa, venha se batizar, comece a ir para a igreja. Nenhuma pessoa começou a dizer, você tem que fazer isso, você tem que fazer nada. Então, como é que um adolescente, que eu me converti na adolescência, mesmo com 19 anos, minha mente ainda estava de um adolescente. Então, o que acontece? Eu me converti naquela época, ninguém disse para mim, mude de rota. Então, como é que um adolescente que tem relação sexual antes do casamento, quando der vontade, quisesse, eu bebia, eu fazia, tomava algumas bebidas alcoólicas quando dava vontade, não tão frequente, mas enfim, essas coisas que hoje a sociedade considera comum, de fato. Tem muita gente que, se você chegar e disser, ó, ter relação sexual antes do casamento é pecado. Eu, poxa, é pecado, mas não é só traição não. Tipo, se tornou tão comum que elas não sabem que não agrada a Deus. Então, como é que um adolescente, que ninguém veio falar nada, não teve influência externa nenhuma, que tinha essas práticas, que para Deus é errado, mas que na mente dele, na minha mente, era normal, assim como é normal para a maioria da sociedade, do nada começa a se sentir incomodado. Comecei a me sentir incomodado. Eu tinha relação sexual antes do casamento. É bom para quê? Para carne. Só que do que adianta você satisfazer a carne e ir mortificando o seu espírito e perder a salvação, porque o pecado caminha para a morte. Então, mas algo, quando você está na carne, você só vê aquilo, aí você só vê o prazer na hora e tal, e algo que é considerado normal na sociedade, do nada eu comecei a me incomodar fazendo isso, sem explicação nenhuma. Não chegou ninguém dizendo, ó, você está fazendo errado, você está no caminho errado, nada. Comecei a me incomodar. E de onde vem esse incômodo? O Espírito Santo começa a instruir aqui no coração. E não só aqui no coração, mas também ele usa as coisas ao redor para falar com a gente. Então, eu não era de orar, aquilo para mim era normal. De repente, eu comecei a me sentir incomodado por estar fazendo relação sexual antes do casamento. E eu que não era de orar, eu orei. E eu nem parei para perceber que eu estava orando. Eu simplesmente orei e falei, Senhor, se eu estiver no caminho errado, me mostra de uma forma que eu entenda. E aí ele me mostrou. E aí começou a acontecer outras coisas sobrenaturais também, de fora, visível. Então, o Espírito Santo está o tempo todo trabalhando para tentar trazer para Deus, para Jesus, entende? Então, esse sobrenatural que a gente não vê é tão importante quanto o que a gente vê. E aí, vou dizer para vocês que já se batizou, que já aceitou Jesus, que de fato tem uma vida com Ele, é cristão de fato, a vida de um cristão ela é marcada por coisa sobrenatural. Eu não digo que quando você aceita Jesus você tem que fazer as coisas mais loucas, ser missionário, viajar ao mundo, levantar a igreja, sair curando o povo. Não, porque isso é bom, só que a gente, cristão, como Paulo diz, é como o corpo de uma igreja e cada membro tem a sua função. Então Jesus determinou uma função para mim, determinou outra para você. Algumas pessoas só precisam pregar o evangelho sendo um exemplo ao redor das pessoas ao redor das pessoas que estão perto dela. Enquanto tem outras que Jesus escolheu para ir para longe, para levar o evangelho mais longe. Então aí a gente já entra na área de propósito, que já foi uma pergunta que ela fez também. E a gente vai entrar nisso. Então, só para desmistificar isso que você falou, você já está vivendo uma experiência sobrenatural. Não é à toa que você começa a ter o desejo de buscar Jesus. Não é à toa que você começa a ter o desejo de ter experiência com Deus. Você acha que quem colocou esse querer aí? Foi o Espírito Santo. Na palavra diz que Deus põe o querer e o realizar no coração do homem. Isso se refere para as mulheres também, tá? Então, o que acontece? Ele colocou esse querer aí. Ele está trabalhando em você aí. Enquanto eu estiver falando durante essa ministração, de repente você pode começar a chorar. Porque não é pelo que eu estou falando em si,
mas pelo que ele está falando no seu coração. Eu fui para a igreja esses dias, tava lá o Pedro pregando e eu não tinha dormido muito bem na noite e eu tava com sono assim, não tava conseguindo prestar atenção. E para mim foi desse jeito, enquanto tinha uma amiga que eu convidei lá atrás chorando o culto inteiro chorando, e Deus falando com ela o culto inteiro. Então não é muito pela mensagem que eu transmito apenas, mas é mais pela mensagem que o Espírito Santo ministra no seu coração. E ele pode usar das palavras que saem da minha boca, pode usar das coisas que acontecem ao seu redor, pode usar dos seus pensamentos, sentimentos. Claro que a gente depois tem que construir uma maturidade para identificar melhor o que é ele, o que é da carne, enfim. Mas isso já é tema para outro vídeo, fechou? Então, esse querer seu foi Deus que colocou aí. Deus te ama, Ele te quer de volta, entende? Ele não aguenta mais ficar sem você, Ele está te chamando. O Espírito Santo está te trazendo, dizendo, vem, eu estou te esperando, estou com saudade. Eu lembro de quando eu me converti, eu de joelho, chorando. Pensa nisso, não é comum, essas coisas não é comum, não tem como ser comum. Eu chorando, e aí chorando de arrependimento. E o Espírito Santo quer conduzir a gente, a princípio, quem não aceitou Jesus, para isso, para o arrependimento, para Jesus usar do seu sangue, que já foi sacrificado na cruz, para nos lavar e nos perdoar dos nossos pecados, para termos direito à vida eterna, para sermos salvos. Então, por isso que Ele quer conduzir a gente primeiramente ao quê? Ao arrependimento, para podermos ser salvos. Então, o que acontece? Eu lembro que eu, de joelho, chorando, arrependido, eu senti o amor de Jesus lá. Eu senti Jesus lá, meu Deus, como foi forte, em pé diante de mim. Engraçado que Ele não julga. Quando Jesus vem diante de você, Ele não aponta o dedo, Ele não julga, não diz seus erros. Só que Ele é a verdade em pessoa. Então, quando a verdade está diante de você, todas as mentiras que você viveu são reveladas diante dos seus olhos. E sem Ele precisar falar uma palavra, você mesmo reconhece tudo de errado que tem cometido. Mesmo que tempos atrás você achasse que era normal. A verdade está diante de você. E ela revela as coisas que estavam ocultas. E aí você reconhece os seus erros. E é uma escolha sua se arrepender e aceitar Ele ou não. E eu lembro que, pedindo perdão, eu senti o sangue dele me lavando. Eu senti o amor dele me lavando. E aí, quando eu senti o amor dele, eu imediatamente perguntei, meu Deus, como eu pude viver todo esse tempo sem esse amor? Todo esse tempo, 19 anos. Como eu pude viver todo esse tempo sem isso? E o Espírito Santo falou no meu coração, somente quando o amor de Cristo nos transborda é que podemos ver o quão vazio nós éramos. E comigo foi assim. Com qualquer um vai ser assim. Eu posso falar o tanto que for. Pode fazer sentido para você. Pode tocar o seu coração. Pode abrir sua mente para um outro nível. Mas quando você tiver as suas próprias experiências com Ele, aí, meu amigo, minha amiga, o negócio é outro. Entende? Quando você começa a ter essas experiências sobrenaturais com Deus, quando você começa a ter um nível de intimidade sobrenatural, ele deixa de ser uma crença e começa a se tornar fato. Tem até gente que brinca, eu não acredito em Deus, porque crença é aquilo que não se vê, é aquilo que eu acredito, mas ele não é mais crença, ele é um fato, é o que eu vivo todo dia, sabe? E quando você chega nesse nível, nessa certeza, meu Deus, é muito bom, é muito bom. Então o que acontece? Olha aqui, vamos lá para a pergunta de novo. Como faço para ter uma experiência com Deus e descobrir o seu propósito para comigo? Deixa eu só arrumar a cadeira aqui que... Tá ok, bora lá. Uma experiência com Deus. Como eu falei, a vida de um cristão, a caminhada cristã vai ser marcada por várias experiências sobrenaturais. Eu tenho várias e cada uma, não precisa ser uma experiência de outro mundo, mas só Deus respondendo uma oração simples sua traz um amor, mostra que Ele está vendo, Ele está cuidando, até as suas orações que você acha que Ele não vai ouvir, Ele está ouvindo e Ele se importa com você. E só dele responder uma simples oração, a gente se sente muito amado. Pelo menos eu me sentia assim. Eu fazia uma oração, às vezes eu nem achava que Ele respondia, e Ele respondia. E eu dizia, o Senhor está aí, está olhando, está cuidando de mim. E é um amor tão grande que, de fato, excede todo entendimento. Então, o que acontece? Você vai ter muitas experiências.
Agora mesmo pode ser uma experiência do Espírito Santo estar falando contigo, de Deus estar me usando para te dar uma resposta. Já aconteceu isso. Uma vez eu estava trabalhando de boa no computador, umas 3 horas da tarde, do nada o Espírito Santo colocou no meu coração: fazer uma live hoje à noite, ensinando tudo que você sabe sobre identidade, manipulação. E eu não estava nem com vontade, né? Só que ele colocou o querer e eu fui fazer o quê? Obedecer. Fiz uma arte rapidão, postei e fiz a live. Nesse tempo tinha pouca gente me seguindo, acho que deu umas 3 pessoas na live, 4, variava. E não aconteceu nada a princípio. Eu digo, beleza, né? Fiz, obedeci. Quando foi no outro dia, eu vi um comentário de uma menina lá, um textão. Vários carinhas chorando e o textão, e no começo ela dizia: essa live foi uma resposta de Deus para mim. Então, isso é uma experiência sobrenatural. Experiência sobrenatural não é só Deus fazer multiplicar o pão, fazer multiplicar a Bíblia, coisas inexplicáveis. Mas para mim, experiência sobrenatural também é quando eu digo: Deus, eu tô cansado, eu não quero ir para casa a pé hoje. Toca no coração de alguém para me dar uma carona. E aí chega um cara, começa a conversar comigo e ele diz: cara, eu tô me sentindo na obrigação de te levar para casa. Vocês sabem o que é isso? Até nos mínimos detalhes, nas pequenas coisas. Eu só queria uma carona para ir para casa. Eu pedi para Deus algo tão simples. O Todo-Poderoso, Deus do Universo, que tem tanta coisa para se preocupar, Ele quis me dar uma carona. Deixa eu te falar uma coisa. Tudo que você pede, Deus quer te dar. Ele só não dá aquilo que vai te prejudicar. Entende? E quando a gente não está com a mente alinhada com a dele, a gente pede muita coisa que vai prejudicar a gente. A gente acha que não, só que ele sabe todas as coisas e vai prejudicar. E essa carona que eu pedi, no dia ele não me deu. No dia que eu pedi, ele não me deu. Por quê? Porque nos dias mais difíceis é aquele que a gente mais tem crescimento. E estava sendo um dia difícil. E ele não deu a carona para não atrapalhar no meu crescimento. E eu cresci, fiquei mais forte. E no semana que vem, após esse pedido, quando eu estava de boa, um cara me parou, ele foi me pedir informação. A gente conversou, praticamente dei meu testemunho que ele saiu perguntando. Ele nem pediu a informação que ia pedir e do nada ele falou: mano, eu tô me sentindo na obrigação de te dar uma carona, de te levar para casa. Então, coisa simples, sabe? Deus quer ter experiência com você, não é só de cair trovão, fazer estremecer a terra. Ele quer coisas simples. Porque se você não for fiel no pouco, como você vai ser fiel no muito? Na palavra diz: quem é fiel no pouco será fiel no muito, entende? Então, ele quer ter essas pequenas experiências com você. Sabe quando eu falei que fui para a igreja e tem uma colega que eu convidei e nesse culto eu estava cansado, nem consegui prestar direito atenção na mensagem, enquanto ela estava chorando com o Espírito Santo falando no coração dela o tempo todo? Ver essa experiência sobrenatural, pequena coisa, é só obedecer o Espírito Santo. Eu cheguei antes que ela não tinha chegado e ela tinha dito que ela estava um pouco doente, meio tonta. Aí ela demorando e o Espírito Santo falou: vai atrás dela. Só falou isso, vai atrás dela. E eu não queria ir, né? Eu estava na igreja já adorando, eu vou sair de 8h30 da noite andando. Aí eu fui atrás dela, eu andei, sei lá quantos minutos andei, cheguei até metade do caminho, fiquei esperando e nada. E eu fiquei indignado, né? Porque o Espírito Santo mandou eu ir lá. E aí eu digo: eu tô voltando e não encontrei com ela. Aí eu penso: será que foi o Espírito Santo que mandou eu ir ou será que foi coisa da minha cabeça? Porque aparentemente não deu em nada, né? Só que quando eu voltei para a igreja, ela já estava lá. E ela sentou em uma outra cadeira, que ela não tinha visto minha Bíblia lá. Então ela sentou em outra cadeira. Aí eu pensei: eu sento agora do lado dela, já que eu convidei ela, ou eu fico onde eu estava? E aí o Espírito Santo mandou eu ficar onde eu estava. E eu não sentei do lado dela. E aí Deus falou com ela o culto inteiro. Agora vê a obra de Deus. Se eu não tivesse obedecido o Espírito Santo e tivesse ficado lá, assim que ela tivesse chegado, ela muito provavelmente, certeza, ela teria ido ao meu encontro e sentado do meu lado. A gente poderia se conversar, se distrair, e aí ela não teria tido esse encontro com Deus tão forte. Então, às vezes, não é só sobre a gente, mas Deus quer usar e ter experiência com a gente também para ajudar o outro. E aí ele me tirou de lá para ela sentar no outro caminho, no outro lugar, e mandou eu ficar lá, para não atrapalhar. E ela chorou o culto inteiro. O pregador que estava lá, depois ela até falou: meu Deus, o que é que eu tô falando? Que ela não para de chorar. Então, de fato, é pequenas coisas, pequena. Desde níveis assim como ganhar uma carona, simplesmente desviar o caminho,
fazer algo que aparentemente não faz sentido, até experiências maiores, como a que eu tive quando Deus mandou eu sair do interior de Pernambuco para São Paulo, Porto Feliz, para um evento. E eu não tinha dinheiro, peguei cartão emprestado, dividi, porque eu já sabia que ele queria que eu fosse. E eu vim só com a passagem de vinda, ou seja, eu não conhecia ninguém, eu não tinha uma passagem para voltar e não tinha dinheiro para dormir em lugar nenhum. Ou seja, acabasse o evento, eu ia para onde? Meu cérebro só aqui pensando, eu vou virar um mendigo em São Paulo, vou ficar no meio da rua quando acabar o evento. Só que meu espírito já sabia que foi confirmação de Deus, do Espírito Santo. Então eu segui. E aí ele proveu o lugar para eu morar, proveu moradia, proveu comida, proveu tudo. Proveu o emprego, proveu o salário, mais do que eu ganhava antes. Proveu pessoas para eu aprender, proveu dinheiro. Eu saí recebendo Pix de jeito que eu não conhecia. Vocês têm noção que é isso? Eu tava num evento, tava lá no canto, o cara chegou. Ei, mano, vem cá, vem cá. Parecia que ele ia contar um segredo. Eu digo, foi o quê? Aí pensar que não, ele meteu R$100 na minha mão e foi embora. Eu digo, ei, mano, peraí, precisa não. Ele, não, fica de boa. Foi-se embora. Eu não conhecia o cara. Mas vocês têm noção dessas provisão? Então, ele quer ter experiência com vocês todos os níveis. Todos os níveis. Da mesma forma, ele quer ter experiências comigo ainda mais à frente. Só que tudo é um processo. E você que fez a pergunta, você está nesse processo. Você iniciou esse processo, essa caminhada com Deus. E eu digo que vale muito a pena, viu? É a melhor decisão que eu já tomei na minha vida inteira foi aceitar Jesus. De fato, não tem sombra de dúvida que foi a melhor decisão que eu já tomei na vida. Porque a vida é feita de decisões, mas essa foi marcante, viu? Meu Deus, como é bom. Se eu pudesse, eu já queria nascer com ele, mas felizmente conheci cedo também, né? Comparado a outras pessoas, aos 19 anos. E aí é que tá. Preste atenção nisso. Conhecer, ver o quão importante é. Ela falou, nunca tive uma experiência sobrenatural e isso eu já desmistifiquei, mostrei que você já está tendo e você vai crescer conforme você vai sendo fiel no pouco, você vai ser fiel no muito, ele vai colocando mais experiências e você vai dando testemunho disso e vai edificando a fé do próximo. E aí você falou aqui, ó, gostaria tanto de conhecer Jesus verdadeiramente. Conhecer Jesus, esse é o ponto. Uma vez, Deus me deu essa revelação, eu até preguei na célula lá no interior de Pernambuco, quando eu morava. Eu falei, você conhece Jesus ou só ouviu falar? Porque ouvir falar é diferente de conhecer. Eu posso dar um exemplo de alguém famoso, Luan Santana. E sair falando, ó, Luan Santana é assim, ele é cantor, ele é não sei o que e tal. Você está ouvindo falar, você acha que está conhecendo, mas não está. Você só está ouvindo falar dele. Agora, quando você estiver lado a lado com ele, for tomar café com ele, almoçar com ele, bater um papo diretamente com ele, ter experiências, vivenciar com ele no dia a dia, aí sim você vai conhecer ele. Da mesma forma é Jesus. Um monte de gente passa anos indo para a igreja e tipo, só ouve falar. Para mim, não faz sentido. Por quê? É um entendimento que recentemente o Espírito Santo me deu também. Eu estava lendo Isaías e ele me deu esse entendimento. Que vê o que os profetas antigamente fizeram. Não tinha se cumprido a obra consumada da cruz de Jesus. E os caras faziam descer fogo do céu, os caras ressuscitavam gente, os caras faziam não chover por 3 anos enquanto ele não falasse. Os caras faziam loucura, mano. Eu tava lendo Josué hoje. Ele falou lá e Deus ouviu o que ele falou e parou o sol e a lua por 24 horas. E aí até fala na palavra que nunca mais Deus, nem antes nem depois, ouviu dessa forma, fez dessa forma. Então é uma experiência que não vai se repetir, ele já mostrou na palavra dele. Mas mesmo assim, olha o nível disso. Com Moisés ele abriu o mar, mandou as pragas no Egito. Então, olha esse nível. Os profetas estavam com o Espírito Santo de Deus. Davi mesmo fala, quando ele peca, tira tudo de mim, Senhor, o reino tira tudo, mas não tire de mim o teu Espírito. Então, o Espírito Santo é que faz essas obras incríveis através da gente. Então, os profetas que fizeram essa loucura toda foi porque eles tinham o Espírito Santo. Hoje, depois que Jesus
fez o sacrifício por nós, todo aquele que crê em seu nome recebe o Espírito Santo. Então, se eu tenho o Espírito Santo, o mesmo Espírito Santo que habita em mim é o que habitou nos profetas que fez aquelas coisas grandiosas, se é o mesmo Espírito, por que eu não vivo essas coisas grandes também? Claro, Deus não chamou todo mundo para fazer a mesma coisa igual. Cada pessoa é de uma forma diferente. Mas se dá para ir além, eu não aceito ficar na mesmice, na mediocridade, no raso. Entende? Se dá para colocar a mão numa pessoa, orar ela ser curada, eu quero fazer isso. Se dá para expulsar demônio, eu quero fazer isso. Se dá para orar em línguas, eu quero fazer isso. Se dá para profetizar, eu quero fazer isso, entende? Porque é o Espírito que faz através da gente. E o mesmo Espírito que fez no passado é o que habita na gente e quer fazer hoje. Só que a gente tem que se permitir. A gente tem que passar pelo processo. Entende? E cada um tem o seu. Deus trata cada um de forma individual. Fechou? Então, você tem que conhecer a Jesus. Busque Ele. Como é que faz para conhecer Jesus? Eu anotei algumas coisas aqui, eu tô só deixando fluir. Eu tô meio perdido aqui, mas depois qualquer coisa eu cito algum versículo que eu anotei aqui. Por exemplo, deixa eu ver, João 14. Bora dar uma olhada aqui em João 14. O que é que tem lá? Eu anotei aqui 14, 22. Aquele que conhece... Não, 22 é esse daqui. Aquele que me ama e também... Aquele que me ama, isso é Jesus falando, viu? Aquele que me ama é também amado por meu Pai. Eu amá-lo-ei também e dar-me-ei a conhecer a Ele inteiramente. Então, olha só. Aquele que me ama é também amado por meu Pai. Ou seja, se você ama Jesus, Ele quer se dar a conhecer inteiramente a você. Entende? Quão profundo isso é? Porque se Ele é um Deus infinito, a gente sempre pode descobrir mais dele. Se o amor de Deus é infinito, a gente acha que conhece o amor, sempre dá para descobrir um outro nível, mais além, mais profundo. Deus é infinito. Então, dá para conhecer Jesus. Ele quer se revelar, gente. Ele quer se dar a conhecer inteiramente a você. Entende? Então, a parte dele, ele já quer. A gente só precisa aceitar e viver o processo que ele tem pra gente. Entende? E Jesus, ele também diz, aqui, achei, João 14, anotei aqui também, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Respondeu Jesus, ninguém pode chegar ao Pai sem ser por mim. Outra coisa, ninguém pode ir ao Pai senão através do Filho, que é Jesus Cristo. Então, vê o que você falou na sua mensagem. Nunca tive experiência sobrenatural, gostaria tanto de conhecer Jesus verdadeiramente. Primeiro você falou, ó, como faço para ter experiência com Deus? Esse é o seu objetivo. E nisso você gostaria de conhecer Jesus verdadeiramente. Então o que acontece? Você tendo consciência disso ou não, o Espírito Santo já está colocando no seu coração que para acessar a Deus e ter experiência com Deus, você precisa conhecer Jesus. Você precisa aceitar Jesus. Porque na palavra diz, talvez você não tenha lido, mas o Espírito Santo é que instrui a gente e ele colocou no seu coração. Para você conhecer a Jesus e aí sim ter as experiências com Deus. E na palavra diz, ninguém vai ao Pai se não for por mim. E outra coisa, vê o que Jesus falou no começo desse versículo que eu li. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Agora vê o começo de João. João capítulo 1, versículo 1 e 2. No princípio era a palavra. A palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. Aquele que é a palavra estava no princípio com Deus. Jesus Cristo é a palavra, Ele é o verbo, Ele é o pão, Ele é a vida, Ele é o caminho, Ele é a luz, entende? Então, você quer conhecer a Jesus? Uma das formas, a principal forma, e a que tem, digamos, menos erro, menos chance de errar, e para quem está começando, é a Bíblia, é a palavra de Deus. Jesus é a palavra, o caminho, a verdade e a vida. Então, se você quer conhecer Jesus verdadeiramente, começa a destrinchar a Bíblia, começa a ler mesmo. Não é um versículo por dia. Você vai ler, você vai estar com desejo, principalmente para quem está começando nessa caminhada, que está recém-convertido. O Espírito Santo coloca um desejo muito forte. E mesmo que não tenha ainda, vá pedindo que ele vai instruir. Eu lembro que quando eu
tinha, sei lá, 15 anos, 14. Eu fui ler a Bíblia. Eu abri, tinha uma Bíblia lá no guarda-roupa, abri em Gênesis, comecei a ler, li um pouquinho, pronto. Voltei no outro dia, li um pouquinho, parei de ler. Não entendia nada, não era legal. Quando eu aceitei Jesus, que eu comecei a ler a Bíblia, meu amigo, eu comecei a devorar a Bíblia, era 3 vezes por dia. Antes de ir para o trabalho, eu lia no almoço, isso lá em Portugal. No intervalo do almoço, eu lia a Bíblia. Antes eu dormia, né? Eu tirava um cochilo. E aí eu comecei a ler a Bíblia no almoço e antes de dormir em casa à noite, eu lia de novo. Então, antes, eu não entendia nada. E aí depois que eu aceitei Jesus, que eu comecei a ter essa caminhada, que eu comecei a ler cada parágrafo que eu li, cada linha, eu ficava assim, oh meu Deus, eu ficava tipo, com a mente explodindo, porque eu estava entendendo tudo, e é muito forte. E porque antes eu não entendia e agora eu entendo? Uma das primeiras coisas que Deus me ensinou na Bíblia foi isso. Inclusive eu posso fazer outro vídeo depois, para não estender muito nesse quesito e não fugir um pouco do contexto, porque é Deus que dá o entendimento. Jesus ele fala assim para os discípulos, depois da palavra do semeador, depois da parábola do semeador. A vós é dado conhecer o mistério do reino de Deus. Mistério, essa palavra original grego, mistério, eu não sei a pronúncia, né? Mas é bem parecida a escrita. Mas ela quer dizer o quê? Conhecimento detido, conhecimento não revelado. Ou seja, para você conhecer os mistérios da palavra de Deus, para você ter um entendimento, Deus tem que revelar. Então, quando eu entendi algo, que eu não era porque eu era inteligente, era porque Deus permitia, Ele me revelava, Ele me dava o entendimento, Ele revelava o mistério. E aí, quando eu aceitei que vem dele, eu comecei a entender ainda mais, entende? É muito entendimento, né? Então, quando eu aceitei que vem dele, ele começou a me dar ainda mais entendimento, começou a revelar muita coisa. Então, meu Deus, isso aqui é essencial, isso é maravilhoso, é muito bom ler isso. Eu estava lendo Josué esses dias, o final de Deuteronômios, caramba! Porque Deuteronômios no começo já é um pouco monótono, porque é muita lei. Mas aí depois começa as coisas a acontecer. Josué para o mar, para o pessoal passar, e o povo começa a respeitar ele feito Moisés, aí vão pro combate, aí eles fazem 7 voltas, que Deus manda tudo, e aí depois eles gritam, no que eles gritam, a muralha cai, tipo, Deus fazendo coisa sobrenatural. Eu digo, caraca, isso é melhor do que filme, melhor do que qualquer coisa, entende? Então, não só para aprender, mas também é muito bom, é muito divertido saber a história, sabe? Então, de fato, quer conhecer Jesus? Venha para cá, para a palavra, a Bíblia. Ele é a palavra, entende? Que alimenta a gente. E ele falou no deserto, né, quando ele foi tentado por Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Isso aqui é a palavra de Deus, entende? Então tem poder na palavra. Inclusive, se eu fosse você, se armava até os dentes, porque a palavra de Deus ela também é espada. E é a espada que a gente usa contra o inimigo, entende? Ó, batalha espiritual, isso aí é mais pra frente, não preocupa não. Vamos focar aqui. Então o que acontece, ó? Eu já demistifiquei essa questão de experiência com Deus e mostrei que você já está tendo uma experiência com Deus. E aí, conforme você vai crescendo e passando pelo processo e pedindo mais, tem que pedir, tem que buscar. Porque Jesus fala, buscai, não, batei e abri-se-vos-á, buscai e encontrarás. É alguma coisa assim, mas enfim. Quem bate, a porta lhe será aberta, entende? Quem busca, encontra. Jesus fala isso, então a gente tem que querer. Por exemplo, quando Jesus chega para o cego para curar ele não chega e bota a mão e cura. Ele chega e diz, o que é que tu queres que eu te faça? A pessoa tem que pedir, a pessoa tem que mostrar que quer. Jesus e Deus, eles não são deselegantes, ele não entra batendo o pé na porta e dizendo, vou curar, vai ser assim, tal, tal. A pessoa tem que querer. O inimigo não, ele é mal educado. Se você dá brecha, ele já quer invadir e estraçalhar com a sua vida. Agora Jesus, ele quer ser convidado. Ele não quer vir pela dor, ele quer vir por amor. Claro, né? Tem gente que só aceita Jesus ou buscar Deus por temor. Não temor, é por medo. Só pra, tipo, com medo de ir pro inferno. E eu digo, vale muito mais a pena você buscar por amor. Porque, meu Deus, tem as fases, né? Então, quando você tá na fase 1, você busca Deus com medo de ir pro inferno. Quando você
vai para outra fase, você busca a Deus, porque o seu inferno não é estar num fogo de lava, num lago de fogo e enxofre. O inferno seu não é lá. O seu inferno é ficar sem o amor dele. Porque o amor dele é tão bom, é tão grande, é tão profundo, que o seu desespero não é sofrer, o seu desespero é ficar sem o amor dele. Então, como é que você acha que os discípulos passavam por tanta perseguição e estava tudo bem? E eles continuavam firme, fiel, e não negavam Jesus. Os caras diziam, se você não negar seu Cristo, eu vou lhe matar agora. Eu vou lhe torturar, você vai ser crucificado de cabeça para baixo. Os caras dizem, tô nem aí, meu irmão. Isso aqui é passageiro. Quanto mais eu sofrer aqui, maior vai ser a minha glória em Cristo, lá no céu. O meu temor não é as coisas aqui na terra, não é sofrer. O meu temor é desagradar a Ele. Eu só quero o amor dele, só isso. É o que preenche, é o que dá sentido à vida. É o propósito, que a gente já vai entrar nele, entende? Então, o que acontece? Bora lá para propósito, né? Conhecer Jesus verdadeiramente e ser transformada pelo seu amor. Você já está sendo. Quanto mais você conhecer do amor dele, mais transformada você é. Estuda a palavra. Paulo diz, renovai a vossa mente diariamente em Cristo Jesus. Então, a ideia é você se tornar um com Cristo, assim como ele é um com o Pai. Entende? Então, de fato, o amor dele transforma. Transforma. Tipo, meu Deus, sem condições. Quantas pessoas viciadas, que tinham uma vida que parecia que não tinha jeito. E aí se converteu. Jesus resgatou ela. E ela mudou completamente a vida. Quantos testemunhos? Pesquisa no YouTube, porque tem muitos testemunhos por aí. Inclusive, qualquer dia eu gravo um vídeo específico só para isso, para dar o meu testemunho de conversão e outras das experiências sobrenaturais. Mas procura se encher disso da palavra. Se você não lê tanto, procura assistir mais vídeos sobre isso, se circula de todos os lados, porque Paulo fala que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Só que o que acontece? Se for ao contrário, também é verdade. Porque, vê, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Quanto mais você ouve repetição, em questão de neurociência, como funciona o cérebro humano, você reprograma a sua mente, você condiciona ela para pensar de uma determinada forma. Então, se você ouve coisas de Deus, de como Deus é bom, de como Deus sempre é fiel, de que Ele sempre vai fazer, quanto mais você ouve, mais você vai reprogramando sua mente. E aí, por mais que as coisas estejam difíceis, a sua mente, qual é a programação que está nela? Não importa o quão difícil seja, Deus vai fazer, Deus vai me honrar, Deus está comigo, entende? Então, agora se você só se vê de coisa do mundo, de que o mundo não presta, que não tem jeito, que é morte, que é não sei o quê, na primeira dificuldade, seu cérebro vai estar condicionado a isso, aí você já vai pensar, meu Deus, estou perdido, já era, não tem salvação. Só que tem salvação para tudo. Os amigos de Daniel entrou na fornalha de fogo. Então, imagina uma pessoa comum que não renovou a mente em Deus, em Cristo. Quando souber a notícia, ó, você vai ser jogado na fornalha, pronto, ali para ela já morreu. Senhor, por que me abandonaste e tal, já ia murmurar um monte. Os caras tinham tanta fé que ele disse, não, Deus é comigo, não vou negar, bora lá. E vai assim, ó, e entra na fornalha de fogo. E não se queima. E não se queima. Então, olha o nível de fé dos caras. Só que aí você tem que reprogramar sua mente, você tem que se alimentar do pão espiritual aqui todo dia, a palavra. Tem que se armar com a espada, ó. Se armar até os dentes. Porque é chegada a hora. Estamos nos últimos tempos, de fato. Vai acontecer loucura daqui em diante. Já está acontecendo. Só que quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. E quem tem olhos veja as obras do Senhor. Então bora lá, finalizar com... Vou só acrescentar um pouco nas questões da experiência com Deus. Já estamos terminando essa parte. Experiência com Deus, Números, livro de Números, capítulo 6. Bora lá. Esther. Calma aí, pessoal. Números é um lugar que eu não costumo muito visitar.
Mas se eu não achar, tá tudo bem. Eu sei ele praticamente decorado, então posso dizer para vocês que é sobre o quê? É uma experiência sobrenatural que eu quero falar para vocês. Só que nesse caso ele está se referindo mais aos profetas. Só que dá pra gente ter também. Deus ele também fala em sonhos. Eu não estou encontrando, mas tudo bem. Em Números fala o seguinte: quando tem um profeta no meio de vós, com ele eu falo, a ele me revelo, com ele falo em sonhos e a ele me revelo em visões. É nesse sentido. Então, Deus ele fala em sonho e não é obrigado só a ser profeta. Tem outros exemplos na Bíblia de que Deus falou através de sonho. Por exemplo, José, o marido de Maria, sabe? Foi em sonho que um anjo foi e disse, ó, Maria está grávida de Jesus, sabe? Então, Deus fala através de sonho. Isso é uma experiência sobrenatural. Eu já tive tanto sonho com Deus que já teve um tempo que eu queria dormir muito só para ter mais sonho com Ele, falar mais com Ele, sabe? Então, esse é mais um tipo de experiência sobrenatural. Os dons do Espírito. Falar em línguas, profetizar, dom de discernimento do Espírito, interpretação de línguas, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria. Então você vê que tem os dons. E os dons têm um objetivo, têm um propósito. Edificar a igreja, entende? Então bora lá. Agora vamos para o propósito. Fechou? Bora pro propósito. Então já demistifiquei isso aqui, né? Experiência com Deus você tem já que está começando a ter. E quando você aceitar a vida, quando você entregar a vida para Jesus e aceitar Ele, aí é que você vai ver mais experiência ainda, essas que você está buscando, que os olhos podem ver, sabe? Então você vai crescendo. É muito louco isso. Eu lembro de um cara que ele estava dando uns testemunhos, né, das curas que ele fez, de mulher cega. Uma mulher que ela tinha um olho normal e o outro era tipo de plástico, alguma coisa assim, só para enfeite, que ela não tinha perdido. O cara botou a mão e começou a orar e quando tirou tava o olho. Então tem muito testemunho nesse nível dele. E foi uma fase da vida que tinha tanto isso que não tinha nem como contestar. Era milagre atrás de milagre. E aí ele fala, o povo fala dessas curas que a gente faz, desses milagres, e só fala do bom, né? Do hype. Agora, quantas vezes a gente já orou por cura por alguém e a pessoa não foi curada? Entende? E aí, isso a gente leva pra vida da gente, porque tem gente que quer curar, quer fazer essas experiências sobrenaturais, mas se o Espírito Santo disser, ora por cura para aquela pessoa, você tem vergonha. Não. Eu vou chegar lá e vou dizer, levanta-te e anda em nome de Jesus, e se não levantar, aí a vergonha que eu passo, aí não vai. Aí você deixa de viver. Entende? Quando Jesus diz, pegue a sua cruz e siga-me. Cruz é exposição. A morte de cruz não é só uma morte, uma das piores mortes que tem, tipo torturosa. Mas ela também é exposição, então é uma vergonha, porque ela fica lá em pé para todo mundo ver. E aí a família do cara fica envergonhada, o cara tá tendo a morte de cruz lá em público. Então cruz é exposição. E aí quando Jesus diz, pegue sua cruz e siga-me, você vai ter que se expor. Você vai ter que se expor. Eu tô me expondo aqui, eu tô fazendo esse vídeo. Muito provavelmente por esse tema, quem vai se interessar é pessoas já de fé, irmão em Cristo. Só que sempre tem uma pessoa ou outra que vai hatear, que vai tentar me botar para baixo, que vai tentar me fazer parar. Pessoas que riem, que ridicularizam, isso é só o começo. E vai aumentar ainda mais. E tá tudo bem, porque a árvore que dá fruto, ela leva pedrada sim. A que não leva pedrada é porque ela não tá dando fruto. E aí vai vir um machado, ó, e cortar ela. Entende? Então, bora lá. Significado de propósito. Aquilo que se busca alcançar. Objetivo, finalidade, intuito. Ou seja, quando a pessoa pergunta qual é o meu propósito, o propósito é objetivo, o propósito é finalidade, é o intuito, é o porquê. É o objetivo, é o seu alvo. Então, é em qual área? Qual é o seu propósito espiritual, financeiro? Qual é o seu objetivo na área financeira e tal? Aí você pensa, não, é muitos propósitos que tem, meu Deus, e agora eu tô perdido. Só que quando as pessoas perguntam qual é o meu propósito, elas se referem a um, que é o propósito de vida. É o porquê Deus enviou ela aqui para a Terra. E eu vou falar para você, tem muitos motivos pelo qual Deus enviou você aqui para a Terra. Porque tem dois tipos de propósito. Tem um propósito que é genérico
que é para todo mundo, e tem o propósito que é individual, que Deus está dando para você. Entende? E é isso que a maioria procura. Qual é o propósito que Deus está dando para mim? Por que Ele me enviou por esse mundo? Por que Ele me botou nessa família? Qual o propósito que Ele quer que eu faça aqui na Terra? É isso que as pessoas buscam. Só que elas buscam esse propósito individual, sendo que o que é genérico, que é para todo mundo, que está aqui na palavra, ela não está nem cumprindo. Então, você quer saber o seu propósito individual, sendo que o que já está explícito e claro que você não está cumprindo? Então, bora rever isso aí, né? Porque, por exemplo, na palavra, Jesus diz, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura viva. Você não precisa sair viajando no mundo, mas você já está falando do evangelho para as pessoas à sua volta? Você está vivendo o evangelho? Então, tem uma frase que é muito forte. Ela diz assim, pregue o evangelho. Se preciso for, use palavras. Ou seja, você não precisa de palavras para pregar o evangelho. Você pode pregar o evangelho com a sua vida sendo um exemplo. Porque as palavras encantam, mas o exemplo arrasta. Então, será que a sua vida está sendo um exemplo do evangelho? Está sendo um exemplo que Jesus quer? Que as pessoas podem se espelhar? Então, esse é um propósito para a gente aqui na Terra, entende? O primeiro mandamento, amar a Deus acima de todas as coisas, entende? Com todo o teu coração, com todo o teu entendimento, com tudo que tu és. Então, esse é um propósito pelo qual vale a pena viver. Amar a Deus acima de todas as coisas. Isso é um propósito. E todo mundo tem que seguir isso. Todo mundo que se diz cristão, né? Todo mundo que realmente quer Deus. Você tem que seguir esse propósito. Segundo, ame o próximo como a ti mesmo. Entende? Então você veio para a Terra, você tem um objetivo de amar a Deus. Isso é eterno. Mesmo que saia da Terra depois, quando morrer, você ainda tem esse propósito. O propósito eterno. Amar a Deus acima de todas as coisas. Amar o próximo como a ti mesmo. Entende? Então, o que acontece? Tem esses propósitos que conforme você estuda a palavra, você vai descobrindo que serve para você, que serve para mim. Porque qual é um dos grandes propósitos que a gente tem aqui na Terra? É ser um espelho de Jesus Cristo. Porque tem a imagem de Jesus e a gente é como um espelho. Só que o pecado é como se tivesse jogado barro. E aí o espelho, que a gente está todo coberto de barro. Então a gente não consegue refletir a bondade e o amor de Deus. Só que aí quando a gente aceita Jesus, aí Ele, com o seu sangue, nos lava. Ele tira o barro. E aí a gente começa a refletir a imagem dele. Entende? Então o propósito que você tem aqui na Terra é refletir a imagem de Jesus. Eu lembro de recém-convertido, não fazia muito tempo não, eu coloquei objetivos no papel, saí anotando meus objetivos. E aí eu coloquei, eu não lembro se eu coloquei ser parecido com Jesus ou refletir a imagem de Jesus. Eu acho que foi esse, refletir a imagem de Jesus. E aí depois, pouco tempo depois, uma amiga minha me mandou uma mensagem: eu vejo Jesus em você. Aí eu fiquei muito feliz, eu digo, objetivo concluído. E isso é eterno, não é uma vez, é um estilo de vida. O cristianismo não é uma religião, é um lifestyle, é um estilo de vida. Ter a vida como Cristo teve, procurar ser o mais semelhante a Ele possível, entende? Então, bora lá. Esse é propósitos que todo mundo tem que ter. Você tem que ler a palavra todo dia, você tem que pregar o evangelho, mesmo que não seja falado, que seja sendo sua vida de exemplo. Então, conforme você estuda a palavra, vai ter propósitos que todo mundo tem que cumprir. Agora aí tem, e um exemplo desse propósito é muito forte que eu anotei aqui, que eu vou dar para vocês. O de Marcos eu já falei, Marcos 16, capítulo 15, que é ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura viva. E aí tem outro propósito aqui, ó. Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Esse tá mais fácil achar, né? O primeiro capítulo da Bíblia. Bora lá, Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Mas antes de eu ler isso, eu vou fazer uma comparação com vocês do que é propósito. Como vocês viram, o significado de propósito é objetivo. Então, você criou uma lâmpada. Qual é o propósito da lâmpada? Não é iluminar? Se eu não uso essa lâmpada para iluminar, então de que é que ela serve?
se ela não está cumprindo o propósito dela. De que é que ela serve? Entende? Para nada. Para nada. Então, se você não estiver cumprindo o propósito que Deus tem para você, o que é que você veio fazer aqui na Terra? Veio ser só mais um? Tem tanta gente precisando de você, que você cumpra a sua função, o seu propósito, aquele que Deus te chamou. Então, levanta-te e anda nos caminhos do Senhor e faz aquilo que Ele coloca no teu coração. Fechou? Então, bora lá. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Deus disse ainda: façamos o ser humano a nossa imagem e semelhança, que ele tenha poder sobre os peixes do mar e as aves do céu, sobre os animais domésticos e selvagens, e sobre todos os bichos que andam sobre a terra. Vou continuar, 27. Deus criou então o ser humano à sua imagem, criou-o como verdadeiramente imagem de Deus. Então, o seu propósito, para que você foi criado? Para ser imagem de Deus, ser imagem e semelhança. Lembra do exemplo do espelho que eu dei? Você foi criado para refletir a imagem de Deus, refletir a glória dele. O povo tem que olhar para você e dizer: cara, esse cara é diferente, velho. Ele tem alguma coisa diferente. Pois é, o que você tem de diferente é Jesus Cristo. Você aceitou quem você é. Você aceitou refletir a imagem de Deus. Entende? Continuando. Versículo 27, Deus criou então o ser humano à sua imagem, criou como verdadeira imagem de Deus, e este ser humano criado por Deus é o homem e a mulher. Versículo 28, Deus abençoou desta maneira: sejam férteis, cresçam, encham a terra e dominem-na. Dominem sobre os peixes do mar, as aves do céu e sobre todos os animais que andam sobre a terra. Observe essa palavra aqui, vou até marcar ela. Domine-na. É porque a minha versão ela é... Comprei ela em Portugal, essa Bíblia. Então, ela é um linguajar um pouco diferente. Então tá aqui, domine-na. Isso é domine-na, ele está se referindo à terra. Deus criou a gente para dominar na terra. Dominar sobre a terra. Então, esse é um propósito que Deus deu pra gente. Primeiro, refletir se a imagem e semelhança dele. Segundo, governar sobre a terra, dominar sobre a terra. Entende? E aí nisso, conforme você vai lendo, você vai ver que tem vários propósitos que Deus tem para você. Agora você quer saber, beleza, Jadson, eu quero saber agora qual é o propósito que Deus tem para mim individualmente, como filho único. Porque todos nós somos seres humanos. Mas quer dizer que nós todos somos a mesma pessoa? Não. Se fosse assim, Deus só precisaria criar um. Não precisaria de mais. Só que todos nós temos a nossa parte igual, que vem de Deus, como ser humano, e nós temos a nossa parte individual, a nossa característica, a nossa personalidade, nosso jeito, nossa forma de pensar. Entende? Então, nosso ser como individual. Então, você quer saber o seu propósito nisso. Eu vou dizer para vocês, a forma como eu descobri meu propósito não quer dizer que vai ser a mesma, que você vai descobrir o seu. E não quer dizer que vai ser a mesma que outra pessoa descobriu dela. Porque, como eu falei, Deus trabalha com cada um de forma individual. Então, o meu foi top, foi rapidão. Assim que eu me converti, lembra que eu falei para vocês que uma das primeiras coisas que Deus me deu de entendimento foi sobre revelar a palavra, Ele que revela os mistérios, que dá o entendimento? Pois bem, ali Ele falou comigo na Bíblia, falou comigo que Ele me chamou para ser um orador nessa geração. Um orador. Oratória, falar, ensinar, instruir, advertir, entende? Então, Ele me chamou para isso. E Ele foi rápido, Ele me mostrou. Então, o que acontece? Até algumas pessoas já me perguntou na caixinha de perguntas no Instagram. Inclusive, se você não me segue, tá aqui embaixo o link, fechou? E aí as pessoas perguntam, como descobrir meu propósito? Eu digo, em vez de você sair atrás do povo perguntando coisas mirabolantes, faça isso, faça aquilo, várias técnicas e, sei lá, fugir para a Índia em busca de conhecimento interior para descobrir seu propósito, por que você não já pergunta para aquele que sabe de tudo?
pro grande El Shaddai, aquele que te conhece, aquele que te criou e que te enviou para cá, aquele que determinou o teu propósito. Não é mais fácil perguntar para ele? Porque comigo foi assim, ele falou. Eu nem tinha perguntado, entende? Mas ele me mostrou na palavra. Eu até entrei em choque. Falei, meu Deus, então quer dizer que... Sim. Então quer dizer que o Senhor me chamou para ser um orador nessa geração? E o Espírito Santo, é isso aí. E o meu Deus, eu fiquei feliz e preocupado ao mesmo tempo, né? Mas é incrível essas experiências com Deus, sabe? Então, procure investir nas suas experiências com Deus, que você vai ver o quão forte é. É maravilhoso, é incrível, não tem nem palavras para descrever, sabe? Então, é como eu falei para vocês, eu posso dar vários testemunhos, várias experiências que eu vivi, várias coisas malucas aqui, mas quando vocês viverem o de vocês, Jesus caminhando lado a lado, aí você está conhecendo Ele. Aqui você está ouvindo falar, eu estou despertando o seu interesse. Agora, quando você for lá falar com Ele, caminhar lado a lado, aí sim você vai estar conhecendo a Ele. E você vai ver que não tem coisa melhor, não tem pessoa melhor. Então, pessoal, é isso aí. Por hoje é só. Recapitulando, resumindo, você já está tendo experiência com Deus, procure se aprofundar mais, busque que você vai encontrar e vai ver mais experiências ainda, e estude muito a palavra, que isso vai lhe ajudar muito, vai lhe edificar, você vai ter mais experiências, mais rápido, enfim, vai crescer na fé. E o significado de propósito é, estude a palavra para buscar os propósitos que Deus já determinou para todos nós aqui, com base na palavra dele. E aí, crescendo em intimidade, você pergunta para ele qual é o propósito que o Senhor tem exclusivamente para mim. Porque o propósito é o quê? A gente veio dele e vai voltar para ele. E nessa volta, a gente tem que levar o máximo de irmãos possíveis, as ovelhas que se perderam. Então a gente tem que levar o máximo. Agora o que acontece? O propósito de todo mundo é esse, é ser feliz eternamente com ele lá na Nova Jerusalém. E nesse caminho que a gente está aqui, a gente tem que levar o máximo de pessoas possíveis. Tem que apresentar Jesus para Jesus salvar essas pessoas. Agora, o propósito que eles dizem é o quê? O propósito de todo mundo é isso. Só que o propósito que as pessoas falam é a forma como vai fazer isso. Porque a forma como Deus me chamou para fazer isso, para resgatar as ovelhas perdidas, é através da oratória, através da fala. Mas também fica acoplado com aquelas outras que é para todos, que é através da minha vida, eu servindo de exemplo, entende? Mas uma coisa muito forte que ele me chamou de propósito, do como fazer isso, é através da oratória. E qual é através do seu? Tem gente que ele chamou para ser pastor, tem gente que chamou para ter um ministério profético, tem gente que ele chamou para ser missionário, tem gente que ele chamou de fato para ser empreendedor e gerar emprego. E na sua empresa tem a cultura do reino de Deus, entende? Então, você prega o evangelho, de fato, é com a sua vida. Se você, por exemplo, é um juiz, como é que eu vou pregar o evangelho? Como é que eu vou viver o propósito de Deus? Quer dizer que eu vou ter que deixar de ser juiz e vou sair como missionário e fazer alguma coisa. Não, se Deus quer você como juiz, primeiro você pergunta, né? Se Deus quer você como juiz, você vai fazer o quê? Exercer a justiça. Deus é o quê? Deus é justo. Você vai estar refletindo a justiça de Deus. E aí você cresce em intimidade com Ele e Ele vai te direcionar para tomar as melhores decisões, entende? Então você vai estar refletindo, você vai estar cumprindo o seu propósito. E aí cada um é diferente, entende? É em uma empresa, em um mercadinho, tem gente que é de forma simples e vai ser cumprindo um propósito aqui através do mundo espiritual com as suas simples orações, que o povo às vezes vê o irmãozinho que ora muito, tipo, ele é uma pessoa comum, só ora muito. Só que você não sabe o quanto ele já moveu no mundo espiritual a favor de tantas pessoas que passaram pela vida dele. Aqui em Alphaville, num ponto de ônibus, tem um irmão ali que todo dia ele vai lá vender as pipocas dele, as balas, e ele chega muito tempo antes do ônibus chegar, bota as coisas dele no banco, bota a chinela no chão e ajoelha e fica orando lá, vai até o ônibus chegar. Tá, o Senhor abençoe esse alimento, abençoe as pessoas e tal. E começa a orar. E uma pessoa humilde, ela vende salgadinho no ônibus. E aí você pensa, qual é o propósito dessa pessoa? Você não sabe o que ela já moveu no mundo espiritual.
pelas orações que ela fez, pelas pessoas que passaram por lá. Você não sabe, Deus sabe. O ser humano olha aquilo ali e pensa, né? Nem sei o que pensa, mas eu fico pensando, quando ele chegar no céu, e aí Deus vai mostrar para ele, olha, tá vendo esse irmão aqui que venceu nesse ministério aqui, que resgatou milhões de almas? Um dia ele estava passando por uma batalha espiritual e a sua oração intercedeu por ele e ele venceu. Tá? Lembra daquela sua outra oração que você fez isso, isso e isso? Olha aqui o que ocasionou. E a oração para aquele outro irmão? Olha o que ocasionou. Quantos irmãos foram salvos? Então, só Deus pode medir isso. Entende? Então é isso aí, pessoal. Fechou? Tamo junto. Até depois do fim. E se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, pode mandar ou no Instagram ou então aqui nos comentários no YouTube, e nos próximos vídeos eu vou procurar responder a sua dúvida. Fechou? Tamo junto, é nóis. E eita, você não sabe nem o que eu esqueci, eu ia gravar isso aqui que eu tô falando como podcast para colocar no Spotify, só que eu até peguei o celular da minha mulher aqui, um antigo, para gravar e esqueci de dar play para gravar. Mas não, depois eu baixo o áudio e vou colocar no Spotify aqui para vocês acompanhar também, tá certo? Então é isso aí, me segue nas redes sociais e até lá. Fechou? Tchau.